Resolução da questão 140 da prova de matemática do Enem do ano de 2020. A prova que estamos resolvendo é a do caderno cinza. O enunciado diz o seguinte: um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, você tem aí o gráfico, certo? Aí essa figura ela traz dois gráficos. Você tem o gráfico que é dado pela linha mais grossa, que representa a receita. E o gráfico dado pela linha mais fina, ele representa o custo, né, dessa empresa, certo? Então, o mais grosso ali é da receita e a linha mais fina representa o custo. A receita é o que ele arrecada e o custo é o que ele gasta com a empresa. Aí ele diz que o lucro é determinado pela diferença receita menos o custo. Então, se você pega o que arrecada e subtrai o que gasta, isso vai dar o lucro da empresa. Aí ele quer saber o seguinte: o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Aí as alternativas são essas, tá? Então ele quer que você determine o gráfico que representa o lucro, observando, claro, o gráfico da receita e do custo nessa figura, certo? Então vamos à solução da questão. Observe aí que esse é o gráfico que vem lá no enunciado, certo? A linha mais grossa, ela representa a receita e a linha mais fina representa o custo. E uma coisa que você deve observar é que há momentos que o gráfico do custo ele está acima do gráfico da receita, e há trechos que acontece o contrário, o gráfico da receita ele está acima do gráfico do custo. E há trechos também que eles se encontram, né? No momento em que o gráfico da receita encontra o gráfico do custo, ali a receita é igual ao custo. E, portanto, como o lucro é a diferença entre a receita e o custo, no momento do encontro dos gráficos, o lucro vai ser zero, ok? Então, o que é que a gente vai avaliar? Vamos avaliar o seguinte. Vamos olhar para o eixo horizontal, que representa a quantidade de itens produzidos, e analisar dois intervalos. Vamos analisar primeiro o intervalo entre 5 e 10, ou melhor, entre o 5 e o 15. O que é que acontece no intervalo entre o 5 e o 15? Bom, em particular nas extremidades, ou seja, exatamente no 5 e exatamente no 15, a gente nota o seguinte, que um gráfico encontrou o outro, ok? No 5 e no 15, o gráfico encontrou o outro. No momento em que eles se encontram, isso indica que a receita é igual ao custo, ou seja, o lucro vai ser zero, ok? O lucro tem que ser zero no 5 e no 15. Agora, no intervalo, ou seja, entre o 5 e o 15, o que é que a gente observa? A gente observa que a curva que representa o custo, ela está acima da curva que representa a receita, ok? Aí, nesse caso, o gráfico está me mostrando o quê? O gráfico está me mostrando que entre o 5 e o 15, o custo é maior do que a receita. Ou seja, o que ele gasta é maior do que o que ele arrecada. Aí a conclusão é que nesse trecho o lucro é negativo. Ok? Então, entre 5 e 15, o lucro ele é negativo. Então, o gráfico que for a resposta, ele vai ter que me mostrar isso. Certo? Que entre o 5 e o 15, o lucro ele é negativo. Agora, analisando entre 15 e 30, aí fazendo a análise entre
15 e 30. Aí entenda que quando eu digo entre 15 e 30, eu estou excluindo o 15 e o 30. No 15 a gente já sabe que o lucro é zero, né? Pelo comentário que eu fiz anteriormente. No 30, assim, a gente tem que, exatamente no 30 lá, veja que o custo ele fica abaixo da receita. Então eu poderia incluir o 30 nessa minha análise aqui, mas basta analisar entre 15 e 30. Entre 15 e 30, o que é que está acontecendo? O gráfico da receita agora, ele está acima do gráfico do custo. Aí isso indica que a receita, nesse caso, ela é maior do que o custo. Ora, se o que ele arrecada é maior do que o que ele gasta, então agora o lucro é positivo. Então, nesse trecho, a gente conclui que o lucro ele é positivo. Então, meu gráfico ele vai ter que mostrar essas duas coisas, certo? Então, fazendo essa análise inicial, eu concluo isso. Se eu vou precisar analisar mais coisas ou não, vai depender dos gráficos que estão lá nas alternativas. Porque se eu tiver mais de um gráfico que me mostre isso aqui, certo? Para poder eliminar e ficar somente com um deles, eu vou ter que voltar nesse gráfico aí e fazer outras análises, certo? Mas se só tiver um gráfico que mostra essas duas coisas, aí isso já é suficiente para resolver a questão. Então vamos lá. Então a gente concluiu que entre o 5 e o 15, tá certo? Entre o 5 e o 15 o lucro seria negativo. Então qual desses gráficos me mostra entre 5 e 15 um lucro negativo? Ora, só tem dois gráficos aí que tem lucro negativo. Lucro negativo quer dizer o seguinte, porque no eixo vertical ele colocou o lucro e no eixo horizontal colocou a quantidade de itens produzidos. Para o gráfico dizer que o lucro é positivo, o gráfico tem que estar acima do eixo horizontal. Caso o gráfico apareça abaixo do eixo horizontal, ele está dizendo que o lucro é negativo. E aí só tem dois gráficos que apresentam lucro negativo. É a letra A e a letra B. Observe, no da letra A, entre o 5 e o 15, o gráfico está abaixo do eixo horizontal, indicando que o lucro é negativo. E a letra B, o lucro é negativo entre o 15 e o 30. Exatamente o contrário do que a gente obteve lá, tá certo? Então, a letra A, a gente nota que está acontecendo o quê? Entre o 5 e o 15, ok? Entre o 5 e o 15, a gente tem que o gráfico está abaixo do eixo horizontal, indicando que o lucro é negativo. E entre o 15 e o 30, certo? Entre o 15 e o 30, o gráfico ele ficou acima do eixo horizontal, indicando que o lucro ali ele é positivo. Então, nesse intervalo aqui, o lucro é positivo e nesse intervalo o lucro é negativo. E a letra B é o contrário. Observe que na letra B, entre o 5 e o 15, o lucro ele é positivo, porque ficou acima do eixo horizontal, e entre o 15 e o 30, o gráfico está me mostrando que o lucro ele é negativo, tá certo? As demais eu não vou analisar, por quê? Porque nenhuma delas tem lucro negativo, certo? Observe que as outras três, os gráficos eles estão todos acima do eixo horizontal. Então, você vê que a resposta é a letra A, ok? Porque a gente encontrou lá o seguinte, que entre 5 e 15 o lucro seria negativo e entre o 15 e o 30 o lucro seria positivo. Aí isso é o que o gráfico da letra A está mostrando, certo? Então, tivemos aí uma questão de análise gráfica bastante simples, né? Porque ele quis exatamente que você fizesse
por eliminação baseado no valor do lucro, certo? E a análise que a gente fez, né, foi bem simples, que entre 5 e 15 o lucro é negativo e que entre 15 e 30 o lucro é positivo. E aí a conclusão dessa análise é o que a gente encontra no gráfico da letra A. Então, letra A é a alternativa correta da questão.